Faz mais ou menos uns 3 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo. E eu tenho me atrapalhado muito, me enrolado na hora de falar. E o vídeo tem ficado super extenso. Eu cheguei a gravar um vídeo desse conteúdo que levou 2 horas. E isso não é à toa. Quando eu falo sobre esse processo da adultização relacionada principalmente às questões de trabalho infantil e de erotização, que é o que está mais vigente hoje nesse debate, né, pensando aí nas redes sociais, isso me faz lembrar de vários casos, de várias crianças e adolescentes que eu atendi que passaram por esse processo. E isso me toca de um jeito muito singular, o que faz com que eu tenha dificuldade de produzir esse conteúdo porque eu me sinto angustiada e nervosa ao falar dele. E aí eu resolvi começar o vídeo trazendo isso para que vocês entendam que esse não é um vídeo fácil para mim e que pode ser que eu me atrapalhe no meio do caminho dele, mas dessa vez eu vou gravar sim ou sim. E o que eu quero dizer para vocês é que o fato da gente se sentir assim, eu sei que isso que eu sinto pode ser que vocês também sintam, eu acredito que sim, é porque é um tema muito difícil. A gente escutar um relato de uma criança que se refere a que envolve aspectos sexuais, seja de sexualidade precoce, de erotização, de hipersexualização, situações de exploração sexual, de aliciamento. Quando a gente escuta isso de uma criança ou de um adolescente, isso nos fere, nos toca num lugar muito íntimo, né? Pelo processo ali de empatia, de transferência que a gente faz de vínculo com aquela criança, com aquele adolescente. E essa é uma temática que nos toca. Quando a gente pensa no trabalho infantil, a gente faz o mesmo processo. A gente pensa na perda da infância e a gente se conecta com as nossas lembranças de infância muitas vezes e a gente pensa, nossa, essa criança não vai ter essas lembranças, ela não vai ter esses registros porque a vida dela do período de infância está tomado pela vida adulta. Então, por isso esse tema é tão difícil. E isso acaba causando um problema que é a gente não nomear essas situações nos nossos planos, não nomear nos nossos acompanhamentos, não nomear na nossa relação com a família. A gente fala sobre isso porque isso aparece muito para nós, mas a gente pouco dá nome para isso. A gente trabalha como se fosse muitas vezes, ou a gente trata como uma violência, né? Ou aquelas situações menos agravadas a gente trata como estratégia de sobrevivência. E a minha ideia com esse vídeo é que a gente consiga passar por isso, superar isso e falar a partir de conceitos mais profundos, olhando mais do que a superfície, que é o debate hoje ainda está muito na superfície, só que a gente trabalha com social, isso não é novo para nós, a gente vê isso acontecer com muitas crianças e adolescentes, a gente vê isso se materializar na vida de muitas famílias. Então a ideia é trazer para vocês esses conceitos, diferenciar, porque a adultização é um termo muito amplo e eu quero que tu tenha essa noção de que existe uma gama de situações aí no meio, com níveis de gravidade muito distintos. Então, eu quero te trazer nesse vídeo conceitos, sinais de quando isso acontece, em que contextos que tu pode esperar, para que tu consiga enxergar de maneira mais fácil, mais nítida. Ao mesmo tempo, vou te trazer uma planilha que tem várias ideias para ti ali, de como que tu pode trabalhar isso aí no território, como que tu pode fazer através de atividades com crianças e adolescentes, com adultos responsáveis, pais, também como que tu pode inserir isso dentro da pauta da articulação de rede intersetorial. Enfim, vou te trazer isso e quero te entregar essa planilha para que tu possa baixar e utilizar ela, ajustar, adequar, qualificar ela a partir do olhar aí do teu território. Então tu pode ir lá no Universo Social, que ela já está disponível para que tu faça o download dela, tá? De maneira gratuita, obviamente, que lá é o nosso novo espaço, para quem não conhece o Universo Social. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, para tu conhecer a plataforma, e lá vão ter tantos os materiais gratuitos que antes aconteciam lá pelo site, como também mini cursos, formações e uma comunidade só nossa. Então tá, dito isso, vamos lá fazer esse vídeo de uma vez por todas. O termo adultização, de uma maneira bem simples, ele quer dizer
esse encontro precoce de crianças e adolescentes com temas adultos, com as responsabilidades, com papéis, com comportamentos, com códigos que são próprios da vida adulta. Só que isso acontece num momento da vida dessa criança ou adolescente em que ela não tem maturidade física, cognitiva, emocional, social, para conseguir entender e viver, realizar essas tarefas que estão sendo impostas. Então, a ideia aqui é a gente pensar como que elas acontecem no cotidiano e como que cada uma delas está codificada para nós e a gente conseguir diferenciar. Vou começar pelos conceitos que eu acho que vai nos ajudar, tá? Parentificação. A parentificação, ela está relacionada à inversão de papéis com pais ou os adultos responsáveis pela criança, pelo adolescente. Então, ela está circunscrita a esse lugar. Porém, ela acontece não só dentro de casa, ela acontece também nos ambientes externos. E aí eu vou te explicar. A gente tem dentro dela 3 formas principais. Uma instrumental, que é de trabalho, vamos dizer assim, em si. Outra é emocional, que fala da regulação emocional dos adultos. E outra que é de um ponto de vista cultural e institucional, que é a que principalmente acontece fora de casa, que é quando as crianças assumem esse papel de intermediador entre a família e o Estado, o mercado, enfim, tá? Então, o que a gente tem na parentificação instrumental? Aliás, eu não vou falar isso agora porque eu vou depois te dar na planilha. Aí a gente tem a hiperresponsabilização, que é quando a criança tem uma quantidade excessiva de responsabilidades, atividades, tarefas que ela tem que fazer. Só que na hiperresponsabilização, ao contrário da parentificação, que tu tem uma inversão e muitas vezes isso priva a criança de proteção e de realizar ações próprias da sua idade, como sono, lazer, escola, tudo isso, na hiperresponsabilização consegue coexistir. Então, esse é um fenômeno que pouco a gente dá nome e principalmente é um dos que mais acontece, que a gente chama de estratégia de sobrevivência, que é quando a criança tem muitas responsabilidades justamente pela dificuldade dos pais, que é muito parecido com a parentificação, mas ela tem uma gravidade menor, tá? Então, também diz respeito a ter trabalhos domésticos, fora de casa. Muitas vezes a hiperresponsabilização não está acontecendo no ambiente familiar, mas ela acontece num contexto de trabalho. Quando a gente pensa em adolescentes com mais de 14 para aprendizagem, já acontece no ambiente da escola. Muitas vezes, aquela criança que é mais madura, a gente cobra mais, a gente espera mais dela. E também pode acontecer, claro, no ambiente familiar, dentro da comunidade. E a gente tem a autonomia precoce, que ela tá ali num limite da hiperresponsabilização, porque se ela vai por um viés negativo, ela acaba se tornando uma hiperresponsabilização. Porém, se ela vai por um viés positivo, a gente tem um aspecto muito legal, que é da criança desenvolver habilidades e competências que numa média da idade dela não é esperado, porém ela tem isso. Então, parte de uma ideia, para ser positivo, de que é voluntário, que fala de características, de atributos que são próprios da criança e que a gente apenas incentiva e supervisiona, acompanha esse processo para que ela desenvolva aquela habilidade. Porém, isso não vai privar ela e nem é impressionado para que ela desenvolva. É apenas incentivado a partir de algo que já é dela. Essa que é a ideia, tá? Eu vou deixar para vocês lá na planilha um glossário que fala desses termos e te explica bem direitinho para tu ter uma referência escrita, tá? O que a gente utiliza para diferenciar quando é positivo e negativo? Quando isso gera desproteção, que para nós o mais importante é a gente considerar quando que estas características, essas circunstâncias de adultização da criança, né, em cada um desses estágios, acontece de forma a desproteger ela, ou seja, a gente vai incidir justamente nessas situações. O que a gente faz para identificar? A primeira coisa é buscar perceber se isso está substituindo ou prejudicando o sono,
o tempo de brincar, de lazer, do lúdico, se isso interfere, por exemplo, na escola, tanto na capacidade de frequência de ir à escola, quanto no seu desenvolvimento lá dentro, no seu rendimento, na sua capacidade de desenvolver o raciocínio, da socialização. Então, esses são pontos que nos ajudam a perceber se isso é um fator negativo e está gerando desproteção, tá? Outra coisa, se essas competências, essas habilidades ou essas tarefas e atividades requerem um desenvolvimento emocional que é compatível à fase adulta. Porque mesmo que a criança desenvolva habilidades, se ela requer que ela tenha um desenvolvimento emocional adulto, aí a gente já tem um limite que passou para desproteção. Então esse é um outro ponto. E se tem risco, insalubridade, menos ainda. A gente vai falar aqui em alguns momentos sobre o trabalho infantil, mas isso fica muito nítido quando a gente olha nas piores formas de trabalho infantil. E eu deixei também para ti na planilha uma lista com locais que tu pode buscar mais informação, e lá tem, por exemplo, as normativas, e tem as normativas das piores formas de trabalho infantil. Se tu não conhece todas, tu pode ir lá dar uma olhada. E também se isso gera renda, pressão por desempenho, ou seja, existe uma pressão sobre a criança por desempenho ou por engajamento, aí muito mais no universo do digital. Então, esses são pontos muito importantes para a gente trabalhar. E aí eu quero que a gente faça um recorte aqui, que esse tema que está rolando nas redes sociais, ele fala em algum momento, de maneira bem até subliminar, eu diria, sobre questão de vulnerabilidade e de risco das famílias. Mas ele está centrado na criança e no adolescente. Nós, aqui na área social, a gente trabalha com o princípio da matricialidade sociofamiliar. Então, a gente olha para a família. E aí, nesse sentido é que eu quero conversar com você sobre vulnerabilidade e risco e a gente conseguir fazer um recorte. Eu não vou conseguir trazer nessa aula todo o conceito de vulnerabilidade e de risco, tá? Mas eu preciso pelo menos alinhar contigo uma concepção para que a gente parta dela daqui para diante. A gente tem que considerar aqui vulnerabilidade como condicionantes estruturais que estão dados a partir da organização social, econômica, política na nossa realidade, tá? No nosso caso aqui a gente pega o Brasil e como que isso vai se particularizar no nosso estado, na nossa cidade, no território daquela família. Então a gente faz essa análise de macro e micro para enxergar a particularização desse processo para aquela família. Isso já nos dá um arcabouço de vulnerabilidades. O que são os riscos? São as probabilidades de, por conta dessas vulnerabilidades, acontecerem determinados eventos, determinadas situações. Então, partindo dessa organização, a gente precisa entender que todo o processo desses conceitos que a gente está trabalhando dentro desse guarda-chuva, que é a adultização, e a gente aqui pegou só uma parte deles, a gente não entrou ainda na outra parte que se relaciona diretamente a trabalho infantil e ao processo de erotização, sexualização e tal. Mas pegando só esse recorte aqui, a gente tem uma dificuldade de perceber, porque a gente fala com um conjunto de famílias, muitas vezes, com pouca instrução formal e pouca desenvolvimento reflexivo, informal, que seria mesmo a construção de crítica, né? De ter crítica. Então a gente tem isso como um fator importante para a gente levar em consideração. A gente tem famílias que têm um histórico transgeracional de diversas situações, principalmente quando a gente fala sobre a erotização, a gente tem sim um histórico transgeracional de famílias que sofreram abusos, exploração sexual, em que essa temática tem banalizado e naturalizado, através de muitas gerações, algumas situações. Então, a criança, quando manifesta, muitas vezes a família nem consegue fazer essa crítica. Então, a gente também tem que levar isso em consideração com essa família quando a gente trabalha, porque a gente está falando de desproteção de crianças e adolescentes ao longo de diversas gerações. Que essas crianças e adolescentes que foram desprotegidos lá atrás, hoje são os adultos que não se dão conta ou que são permissivos em relação a comportamentos inadequados e desproteções que acontecem com as crianças e adolescentes dessa geração atual, tá? Então, mais um ponto para a gente observar. E outra questão também que precisa a gente levar em consideração é que tem algumas coisas relacionadas à maturidade
de crianças e adolescentes que são celebradas dentro desse contexto de vulnerabilidade. A criança que é mais madura, ela é colocada num lugar de competente, de resiliente, de forte. Então, tu entende que a gente coloca atributos que são positivos para uma circunstância que é de desproteção? Quando a gente faz isso, a gente informa para a família, para a criança e para a rede que aquilo não é um problema. Entende? Quando a gente aceita isso, a gente informa que isso não é um problema. Eu não estou dizendo que é uma coisa que a gente, dentro da assistência, faça. Estou dizendo que qualquer um dessa rede faz, né? E a gente precisa romper com isso e poder olhar e dizer, não, olha só, pessoal, isso aqui não é tão bom assim quanto a gente está falando. Isso aqui é um processo de desproteção. Vamos olhar para isso, porque se a gente olha como um aspecto positivo e não como uma desproteção, a gente negligencia. A gente não faz nada com aquilo, a gente não tem uma intervenção, a gente não consegue romper com essa desproteção e favorecer uma articulação em rede para que haja uma proteção dessa criança. Então, esse é um ponto para nós que é muito caro, que é muito importante da gente levar em consideração. E aí tem outros 3 pontos quando a gente pensa, né? A gente vai fazer uma revisão de literatura sobre isso que a gente está falando. Tem 3 pontos que se mostram muito dificultadores desse processo. Um deles é que grande parte dessas situações não são quantificadas, então a gente tem poucos dados levantados sobre isso, que é algo que a gente dentro do SUAS precisa muito trabalhar com a vigilância socioassistencial, que é o levantamento desses dados a partir das famílias que a gente acompanha. Então isso é uma coisa muito importante, porque tu não vai encontrar esse dado em grandes pesquisas nacionais. Tu tem, por exemplo, lá no nosso anuário que a gente fala da violência, tu tem lá dados baseados em denúncias, mas tu entende que a gente está falando de circunstâncias em que a maioria delas não gera uma denúncia? A maioria delas fica ali nesse lugar mesmo do atendimento pelos serviços do território, e isso não é formalizado em algum lugar para ser quantificado, então esse já é um problema. Por isso que é tão importante a gente, dentro do SUAS, trabalhar com a vigilância. Outro tópico que é bem importante é a questão da interseccionalidade. Quando a gente fala da adultização, independente de qual estágio, de que forma, de que tipo a gente está falando, a gente não consegue ter um marcador de pesquisas, de dados e tudo mais da interseccionalidade. Ou seja, existe um padrão de adultização por interseccionalidades. Tem um fator que acontece, por exemplo, uma das coisas que eu encontrei, tá? Fazendo uma revisão de literatura sobre isso, sobre meninas negras no processo de adultização, porque a gente tem muita discussão sobre isso fora do país, tá? Não no país. No país ainda tá muito baixo sobre isso, mas fora do país a gente tem muito. De colocar meninas negras num lugar de serem mais maduras. Então, além do processo de adultização próprio das crianças e dos adolescentes, as meninas negras têm muito mais aflorado, muito mais agravado, acentuado essa questão. Se considera que as meninas negras são mais fortes, que as meninas negras são mais... colocam elas nesse lugar da mulata brasileira, sabe? Essa ideia do imaginário, do senso comum da mulata brasileira, que já erotiza também essa menina. Então, a gente, dentro da literatura, eu encontrei como um preconceito da adultização. Foi essa a expressão em inglês, né, traduzindo, que eu encontrei. Então, tu vê que é uma adultização, que é um preconceito dentro do próprio processo de adultização. E a gente tem pouco disso. Eu tô falando de uma possibilidade de interseccionalidade que foi o que eu achei. Mas a gente pode buscar isso em gênero, a gente pode buscar isso com outras comunidades tradicionais, que são muito importantes da gente observar esses padrões. E é uma coisa que a gente não levanta. Então é mais um limite. E o outro são sobre estudos longitudinais. Nesse debate atual, a gente está falando muito sobre as redes sociais e sobre o papel, né, da internet, das redes sociais, nesse processo de adultização. Hoje a gente não tem estudos longitudinais suficientes para nos dar resposta sobre isso. Ou seja, tu vê que a nossa geração, eu com 40 anos, tá? A nossa geração, ela não teve na sua infância e na adolescência essa internet, esse consumo de redes sociais, nada disso. Então, os estudos longitudinais ainda não conseguem pegar
dados de crianças e adolescentes e olhar lá para frente na vida adulta deles qual é o impacto disso. A gente não conseguiu ainda fazer isso de maneira consistente, por conta de uma questão de que a gente não cumpriu ainda tantas gerações que estão numa fase adulta e que a gente possa identificar e quantificar de maneira massiva esse resultado. Então a gente tem essa perda aí, a gente sabe já que existe um impacto negativo, porém a gente tem pouco estudo longitudinal, então a gente acaba falando muito a partir do que a gente está observando agora, mas com poucos resultados de olhar criança versus vida adulta e qual foi o impacto disso. E aí eu quero então compartilhar contigo agora a planilha para tu ver o que eu preparei e a gente conseguir pensar junto sobre isso, tá? Aqui tem as fontes de informação. Aí aqui eu preparei forma, contexto, sinais. O que eu quero te ajudar a enxergar no teu cotidiano de trabalho como que se manifesta esses processos de adultização em diversos tipos. E aí eu separei aqui em alguns tipos que eu acho que são mais interessantes para a gente olhar, pelo menos nesse primeiro momento. Então aqui tu pode mudar toda essa tabela, incrementar informações, é bom que tu trabalhe com ela, tá? Então aqui, forma de adultização, eu botei a parentificação instrumental, emocional, aqui embaixo tá cultural ou institucional, que eu botei mediação com instituições, que eu acho que é o que mais acontece para nós, que mais a gente percebe. Depois, o trabalho infantil doméstico, trabalho infantil externo, que é fora do ambiente doméstico, processo de erotização precoce ou hipersexualização e exploração sexual. E aqui eu deixei o nome pornografia infantil, mas a ideia é de material de abuso sexual infantil, tá? Mas que muitas vezes as pessoas conhecem por pornografia infantil, então eu deixei esse nome porque é mais fácil ligar, né, a situação. E aí aqui no contexto eu te dei algumas ideias, não se esgotaram, tá? É só algumas ideias para tu pensar em que contexto essas situações podem acontecer. Ali exemplos práticos de como que as crianças e adolescentes vivenciam essa situação, sinais, comportamentos que tu pode observar e depois qual é o mecanismo que é dado para esse processo. Faz aqui a leitura disso, qualquer coisa bota aqui nos comentários se tu tiver dúvida, se tu incrementou a planilha, compartilha também, porque eu posso vir aqui melhorar ela a partir também dos teus insights, a ideia é que a gente possa construir também isso junto. Essa acho que é a ideia da gente ter aqui num canal que é público, é a gente poder fazer uma construção conjunta, tá? Então eu deixei aqui, dá uma olhada, dá uma lida, se tiver dúvida me manda aqui nos comentários, que se eu passar por todo ele, a gente vai demorar, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas a ideia é essa. Aí depois eu deixei uma outra planilha que é mito versus evidência. O que acontece, eu estava escutando um podcast depois que saiu esse vídeo sobre a adultização, eu vi um podcast e nesse podcast tinha uma pesquisa que o pessoal deles fez, olhando os comentários nos vídeos, em que eles daí disseram quantos comentários pareciam ser de pautas de direita, quantos poderiam ser pautas de esquerda, mas isso não vem ao caso, não é isso que eu quero trazer para a gente conversar, até porque tem outras questões que eu teria que trazer sobre isso, mas tem um ponto que é muito importante, que é que em torno de 50% dos comentários são despolitizados, ou seja, são rasos, estão fazendo aquele processo de deslocamento ali de culpados, porque é uma coisa, quando a gente vê uma coisa que nos aterroriza, que nos mobiliza, que nos deixa mal, a gente quer fazer o quê? Apontar um culpado, tipo assim, a culpa é disso aqui, vamos acabar com isso aqui que agora a gente acaba. E aí tem esses comentários super despolitizados acontecendo. Então a ideia é que a gente consiga pegar essa mensagem do senso comum e trazer para um universo de evidência, de realidade, de contraposição. E eu te ofereço aqui, então, isso, e tu vai poder usar isso nas conversas com a rede, conversas com a família, conversas com crianças e adolescentes, pode usar aí na tua comunicação de redes sociais, se a tua unidade ou município faz isso, né, com suas, tem aí um perfil oficial e quer trabalhar essas questões. Eu deixei aqui um jeito de dizer que ele nem é o jeito da minha cidade, tá? Mas que é um jeito que eu acho que todo mundo entende. E aí o legal é que tu adapte a voz, a forma como as pessoas falam aí na tua cidade, esse conceito, tá? Então, eu vou trabalhar o primeiro só para vocês entenderem a lógica, tá? Trabalho cedo ensina responsabilidade.
aquela ideia de que a criança vai desenvolver responsabilidade se ela estiver trabalhando. Aí a gente tem aqui como elementos que fazem com que as pessoas vejam sentido nessa afirmação. Uma herança cultural de trabalho precoce, de gerações anteriores, a questão do medo da rua, então é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua. Tem a questão de uma necessidade imediata de renda, então existe uma carência de todos os membros da família, inclusive das crianças, então a ideia de bom, se a criança participa, ela vai ter mais também para ela, sabe essa ideia? Então aqui eu trago uma evidência que fala que o trabalho infantil diminui a condição de aprendizagem, então se a ideia é aprender um ofício, aprender um trabalho, já é contraproducente, porque o trabalho infantil diminui as condições de aprendizagem daquela criança, daquele adolescente, e também perpetua ciclos de pobreza, então diminui a capacidade, a condição de uma renda futura. E aí eu trago isso como exemplo, e aqui uma mensagem, que a responsabilidade, o desenvolvimento de responsabilidade tem que ser do tamanho da idade da criança, né? E aí a estratégia é a gente combinar tarefas que sejam leves dentro dos horários que a criança dispõe, que não invade o sono, não invade o lazer, aquilo que eu falei para vocês antes ali nas perguntinhas-chave, sabe? E aí botei aqui, por exemplo, matricular em tempo integral, ver a questão de CAD único, benefício, serviço de convivência dentro do nosso espaço, mapear vagas de aprendizagem para quem tem mais de 14. Entende que isso aqui também não é para esgotar, mas é para te dar ideias, né? Te inspirar aí a fazer outros insights, outras reflexões a partir do que tem aí no teu território e conseguir fazer, então, uma contraposição ao senso comum, que muitas vezes é uma estratégia muito assertiva para nós, porque a gente traz um elemento do senso comum, uma fala que todo mundo entende como correta, e a gente desconstrói aquela ideia, né? A gente derruba aquela ideia e constrói uma nova afirmação que faz mais sentido para a família. Então, fazer esse processo é um processo de conscientização, é um processo de crítica que é super importante. Então, eu deixei aqui algumas, mas tu pode criar várias outras de acordo com o que tu está vivenciando aí, né? E aí eu fiz um mapa da adultização para a gente pensar casos reais. Eu trouxe aqui 3 exemplos de casos, mas também não se esgotam, né? É só uma ideia para que tu possa aplicar isso aí com os casos reais que tu tá acompanhando e talvez isso seja... Não digo que tu vai ter que fazer isso com todos os casos que tu for atender, tá? Isso nem é uma metodologia, por exemplo, que eu ensino dentro da Universo Social, mas é uma forma da gente fazer um exercício, que eu entendo que isso é muito importante. Às vezes a gente precisa detalhar e encaixotar, e a ideia de ser uma planilha é bem de caixa mesmo, de botar dentro de cada caixinha as circunstâncias para que a gente enxergue, porque muitas vezes o relato da família, ele tem tantas camadas de situações de vulnerabilidade, de risco, de intervenções que a gente precisa fazer, de necessidades imediatas que a família traz. Tem tantas coisas que não fica nítido pra gente todos os elementos. Então aqui eu te trouxe um mapa que te ajude a fazer esse descolamento de toda essa confusão e olhar para esse processo. Então aquelas famílias que tu vê que tem situações de adultização, tu poder vir aqui olhar e dizer de que ordem que elas são, tá? Então é só um exemplo para tu fazer um exercício aí. E depois eu preparei aqui, ó, oficinas para pais e responsáveis e oficinas para criança e para adolescente. Mas tu não precisa fazer no formato de oficina. Tu pode fazer num formato de campanha, tu pode fazer num formato de um material para rede social, se tu tem aí perfis oficiais da unidade ou do município. A ideia é só te trazer algumas nuances, alguns focos que tu pode dar com pais e responsáveis e que tu pode dar com crianças e adolescentes. E aí, o foco específico para atores da rede, para mim, a melhor coisa é a gente ter realmente uma rede de proteção da criança e do adolescente no território. A gente faz isso, eu tive essa experiência de trabalhar com redes, e aí as redes em cada território, elas eram instituídas, elas se construíam a partir de necessidades, ou seja, tinham lugares, por exemplo, no território que eu estava trabalhando, na esfera do CRAS, a gente tinha
uma das redes era a rede de Seguridade Social, que ela não existia em vários outros territórios da minha cidade. Mas no nosso território fazia sentido, por N razões. Então, essas redes elas vão se construindo de acordo com as necessidades do território, com aquilo que a gente percebe que existe demanda no território para a gente olhar. E é muito frequente a gente ter a demanda de criança e adolescente porque é um público prioritário para a gente pensar proteção, porque é um público mais vulnerável, né? Então, requer que a gente tenha esse olhar mais atento de proteção social. Por isso, a gente construir uma rede de apoio para criança e para adolescente no território é muito importante. E como que tu pode fazer? Se não te existir ainda essa rede na tua cidade, eu quero te dar uma ideia de um formato para essa rede, tá? A primeira coisa é a gente pensar quem vai fazer parte dessa rede. E aí tu vai ter as equipes de assistência social do território, tu vai ter as equipes da saúde, da educação de todas as escolas do território, tu pode ter o conselho tutelar, obviamente, tu pode ter outros serviços que existem no território que se relacionam, né, que atendem de alguma maneira criança e adolescente, então tu vai trazer todos esses atores. Mas além de um público fixo que constrói a rede, que trabalha, que fortalece essa rede no território, tu pode ter interfaces com outros convidados, que para mim é essencial. Como é que a gente fazia aqui? A gente tinha reuniões mensais dessa rede. Eu entendo que essa periodicidade ela muda muito, de acordo com a organização de vocês. Às vezes fazer uma reunião mensal pesa para os serviços, de acordo com como ele está estabelecido, e outras vezes não. Então, tu tem que avaliar aí no teu espaço se uma rede funcionando mensalmente é viável ou não é viável. Porque se ela não for viável e tu quiser colocar, porque não, é super importante, a gente tem que fazer, às vezes a gente tem essa ideia. A coisa é muito importante, tem que fazer. Aí tu faz e ela se mata em si mesma, ela se acaba em si mesma. Porque ela não consegue ser operativa, ela não consegue acontecer na vida real. E aí começa a ter reuniões que só aparece um ou dois da rede, não aparece todo mundo, a discussão já fica falha, mais frágil, limitada. Então, tu tem que pensar o espaço temporal, se é mensal, se é quinzenal, se é bimensal, se é trimestral, de acordo com a capacidade da rede do território. Então, faz aí uma primeira reunião chamando todos esses atores e tenta montar essa rede e pensar com esses atores o que é viável para eles a gente ter um representante nessas reuniões a cada quanto tempo para a gente pensar. E aí, voltando aqui aos convidados, que eu acho que são super importantes, além desses fixos, os convidados, tu pode ter conselhos de direito que tu pode chamar, não só o conselho da criança e do adolescente, mas tu pode chamar outros conselhos para conversar também sobre isso. Tu pode chamar núcleos de pesquisa que trabalhem com a pauta da criança e do adolescente, ou seja, é um ambiente universitário, acadêmico, que está discutindo, que está se aprofundando, que está atualizado, pensando em pesquisas e publicações atuais de todo o espaço. Então é legal também trazer esses atores para compartilharem estudos e coisas. É um espaço de... Essas reuniões dessa rede é um espaço de formação, é um espaço de encaminhamento de demandas que são coletivas, é um espaço de fortalecimento dessa rede através da relação entre as pessoas, os representantes que vão, mas também fortalecimento no sentido de ações conjuntas. Então tu pode ter mutirões, tu pode ter campanhas conjuntas, tu pode fazer oficinas conjuntas. Também é legal tu chamar órgãos do sistema de justiça, chama a defensoria. Por exemplo, uma pauta que a gente tem específica para criança e adolescente aqui no nosso... na minha cidade, que a gente fez com a Defensoria Pública, foi justamente a questão de creches. A gente não tinha vaga de creche pública e a gente tinha uma demanda gigante, e isso era um problema muito sério, porque o que tu faz com essas crianças, como que tu faz para que essa mãe, muitas vezes são famílias monoparentais, que como é que tu faz para essa mãe ir trabalhar se ela tem uma criança pequena e não tem a creche para deixar? Então, essa discussão nos levou a conseguir estabelecer um fluxo muito bacana que foi via Defensoria Pública. Então, tu pode chamar a Defensoria Pública, o Ministério Público, tu pode chamar o Judiciário. Então, tem aí muitos atores que tu pode chamar, mas também trago aqui que a gente precisa chamar as lideranças comunitárias. A gente precisa fortalecer essa rede a partir de pessoas que pensem a proteção da criança e do adolescente na vida concreta do dia a dia. As lideranças comunitárias trazem isso, trazem um movimento que está acontecendo dentro da comunidade que a gente não lê, que a gente não vivencia, que a gente não percebe
muitas vezes pela fala dos usuários quando vêm requisitar algum serviço, algum benefício, algum atendimento, entende? Então é muito importante a gente ter essa parceria também com esses atores que possam estar junto com a gente na rede, né? E eu deixei então o glossário, mas eu vou te mostrar ele, que é aqui nesse glossário alguns termos que aparecem nessa discussão para que a gente possa pensar. Eu não deixei aqui as piores formas de trabalho infantil, mas tem lá nas normativas a legislação que trabalha com elas especificamente, então eu deixei só outros termos que estão vindo à tona para que tu possa ter uma referência. É a adultização, a autonomia precoce, hiperresponsabilização, parentificação, e aí eu coloco ali os 3 tipos, erotização precoce, hipersexualização, sexualidade precoce, exploração sexual, e aí a gente tem a pornografia infantil, que é o uso de material de abuso sexual infantil como um tipo de exploração, mas eu quis deixar ele separado porque as pessoas descolam a exploração sexual da pornografia infantil, e a gente tem um outro descolamento aqui bem importante, porque a gente trabalha a questão de conteúdos, por exemplo, de pornografia, usando crianças, né? Que então esse material de abuso sexual infantil, que ele muitas vezes não acontece na vida real. E isso é um dos temas que está muito em voga nesse vídeo do Felco sobre adultização, é que fala disso, e que muitas vezes acontece, por exemplo, de pegar uma foto de uma criança que existe na vida real, só que essa criança não foi vítima de abuso, essa criança não foi aliciada, essa criança, enfim, tá lá na família dela de uma maneira super saudável, porém, a imagem foram pegos fotos dela na internet, que é passada por uma inteligência artificial, e ela acaba produzindo conteúdo erótico, sexualizado de uma criança real, mesmo sem ser a criança real tendo passado por aquilo. E isso também é uma forma de exploração sexual dessa criança, desse adolescente, através desse uso indevido, que é produzido mesmo que não tenha a criança passado por essa situação. E muitos pais nem sabem que isso está acontecendo com as fotos dos seus filhos, só que isso é real, isso está acontecendo, e muitas vezes isso tá não lá naquela rede clandestina, né, que o pessoal traz muito, acho que é deepfake, agora eu tô confusa sobre a nomenclatura, tá? Mas ela tá no Instagram, ela tá no TikTok, ela tá na rede que as nossas crianças, nossos adolescentes muitas vezes estão acessando, ainda que de maneira inadequada, estão acessando. É a rede que a gente está acessando. Então, isso é muito importante da gente considerar, né? E aí eu botei outros 2 termos aqui, o grooming, que é o aliciamento, mas eu deixei com essa palavra porque se vocês forem, essa palavra em inglês, porque se vocês forem procurar, muitas vezes tu vai achar mais conteúdo procurando pela palavra em inglês do que pela palavra em português, que seria o aliciamento, tá? E essa extorsão, que é um tipo de extorsão relacionada a conteúdo sexual, né? Relacionado ao sexo, então deixei aqui para vocês. E aí, um ponto que eu não falei, deixei aqui por último para falar, é o seguinte: muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer níveis de atendimento para essas situações. Quando que isso é grave? Quando que eu considero isso grave? E aí eu deixei aqui um semáforo de risco para que tu possa pensar sobre essas situações. E aqui nesse semáforo ele é por cores e a gente tem uma definição de gravidade e os tipos de ocorrência que podem ter relacionados a isso. E aí eu deixei aqui alguma ideia, entende que é alguma ideia, tá? Não é um protocolo fechado, mas é uma ideia de ações que tu possa fazer, de medidas que tu possa tomar para que tu tenha pelo menos uma referência sobre isso, tá? Se tiver dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. Esse assunto é um assunto muito caro para nós. A gente que trabalha com a proteção social, esse é um assunto do nosso cotidiano. Mesmo que muitas vezes ele não esteja nomeado, ele não esteja conceituado na nossa fala, nos nossos argumentos técnicos, nos nossos relatórios, muitas vezes ele não apareça dessa maneira, ele existe na vida real e concreta das famílias que a gente atende, seja por uma estratégia de sobrevivência, seja por uma questão de banalização, de normalização de determinadas desproteções.
Enfim, esse é um conteúdo que está no nosso dia a dia. E ele é tão importante porque ele impacta as crianças a longo prazo. Não é só durante aquele período que aquilo acontece, não é só na fase em que ela vive esse processo de desproteção. Essa desproteção, ela vai ter rebatimentos de longo prazo lá na vida adulta dela. E aí são alguns dessas circunstâncias: ansiedade, depressão, isolamento social, evasão escolar, muitas vezes, perpetuação de ciclos de pobreza, dificuldade de vínculos, que é o básico que a gente trabalha, dificuldade de vínculos lá na vida adulta, sobrecarga emocional, sentimento de culpa, insegurança, dificuldade de desenvolver uma identidade própria e não a partir dessas pressões e desses estereótipos que são colocados, desses padrões que são estabelecidos, né? Ou seja, a gente tem relações muitas vezes disfuncionais na vida adulta, com presença de violência, cansaço, estresse, redução do tempo livre, do tempo de brincar, do tempo de lazer, não só aqui a gente falando da esfera da criança e do adolescente, mas também lá na vida adulta, queda no desempenho escolar, no desempenho de reflexivo mesmo, de capacidade de entendimento, e uma menor participação em atividades gerais, lúdicas, comunitárias, familiares. Então, olha quanto que isso rebate na saúde mental, o quanto isso rebate nas relações a longo prazo, nos relacionamentos dessa criança e desse adolescente lá na vida adulta, na perpetuação da pobreza, na perpetuação de vivências, de experiências de violência ao longo da vida. Então, o impacto, ele é tão profundo e por isso que ele nos toca tanto e ele é tão difícil da gente falar, da gente pensar, da gente lidar com ele. E agora ele está aí, mas tu pode ver que tudo isso que a gente falou aqui hoje ainda não aparece na rede social como um todo. Então a minha ideia é trazer esse conteúdo para te ampliar aí a visão sobre essa temática. Deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas, as tuas considerações, vamos pensar isso junto, vamos trabalhar esse material para ele ser cada vez melhor e ele servir de fato para quem está na ponta atendendo criança e adolescente, atendendo essas famílias, de poder ter mais resultados, ou seja, ter mais proteção social. Beijão!